Ministério do Turismo e Instituto Unimed BH apresentam Projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. PRONAC 176955, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Unimed BH, viabilizado pelo incentivo de pessoas físicas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Queridos alunos e alunas da Escola Estadual Amélia Santana Barbosa de Betim, eu sou Sanha, oficineiro do projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. Venho trazer até vocês a oficina Conhecendo e Experimentando a Música. Espero que vocês gostem e compartilhem. Tudo bem, gente? Meu nome é Sanha. Estamos aqui com a oficina Conhecendo e Experimentando a Música pelo projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. Então essa oficina a gente vai fazer um apanhado de conhecer teoricamente os instrumentos que formam uma banda e também na prática aqui a gente vai fazer uma experimentação bem bacana que vocês vão gostar muito, o pessoal que está em casa acompanhando, tá bom? A música ela é composta de muitos elementos, ela tem o timbre, tem harmonia, melodia, ritmo. Nós vamos explicar detalhadamente como funciona aqui, né, para vocês. E que eu acho que vai ter para quem não tem conhecimento nenhum musical, é muito interessante, porque ela vai partir de um princípio básico de tudo como funciona, tá? Logicamente a gente vai só dar um start inicial de tudo, porque o tempo é curto e ela vai ser para abrir a cabeça de quem está querendo tocar um instrumento, quem está querendo se distrair, para fazer com que a música traga bons fluidos para dentro de casa, harmonia social. Então a música tem grandes poderes que a gente vai utilizar e a gente vai ter um pouquinho disso aqui nessa oficina, tá? Então eu vou chamar aqui o músico Paulo Victor, que ele é pianista, para acompanhar, para a gente ilustrar as coisas que eu for falando aqui, que vai ficar mais interessante, que vocês vão entender bem como é que vai ser. Paulinho, já está aí, né, Paulinho? Muito obrigado por estar aqui presente, dando essa força. Então, vamos lá. Nós vamos falar inicialmente da escala musical. Todo mundo já deve ter ouvido falar escala musical. O que é escala? A palavra escala ela já vem lá da etimologia da palavra escada. Então, vai subindo as notas. Vamos falar da escala de Dó, só para ilustrar. Paulinho, faça, por favor, a escala de Dó no piano. Sete notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entendeu? Então, 7 notas. A gente vai... Faz só a primeira nota, a terceira e a quinta nota, por favor, Paulinho. Então, a primeira nota é o Dó, a terceira nota é o Mi e a quinta é o Sol. Então, Dó, Mi, Sol. Por que eu estou falando isso? Vocês já ouviram falar de acordes, né? Acordes são aquelas posições no violão, por exemplo, que acompanham as canções, as músicas para a gente tocar. Então os acordes são formados por notas, 3 ou mais notas. Então, tocando-se a nota Dó e a nota 3, o Mi, e a nota 5, o Sol, forma-se um acorde maior, que é o acorde Dó maior. Faz aí pra gente, Paulinho, aí, ó. Então, os acordes são formados de notas separadas, tocadas simultaneamente. Então, o acorde de Dó, ele é formado das notas Dó, Mi e Sol, da primeira, terceira e quinta notas, ok? Então, é uma ilustração básica como é que são formados os acordes. E os acordes, eles fazem parte da composição da música que se chama harmonia. Harmonia nada mais é que uma série de acordes que compõem a música ali tocada. Por exemplo, vamos fazer a música Parabéns para Você, né? A gente vai fazer, ela tem quantos acordes? 3 acordes, Paulinho?
Então vamos fazer ela em Mi, pode ser? Parabéns pra você. É o segundo acorde. Nesta data querida. Ou outro acorde. Muitas felicidades. Terceiro acorde. Muitos anos de vida. Então ela tem pouquíssimos acordes. Então a harmonia são essa sequência de acordes que compõe a música. Então, Parabéns é uma música muito fácil. Ela tem 3 acordes só. A harmonia dela tem 3 acordes, tá bom? E cadê o meu papel que estava aqui, meu guia? Então a gente falou de escala, de acordes. E agora nós vamos falar de uma coisa interessantíssima na música, que é o timbre. Timbre é a qualidade do som. O timbre ele pode ser tirado em notas musicais. Tem o timbre da voz, né? As vozes todas são diferentes, né? Então tem timbres diferentes, qualidades diferentes. O mesmo acontece com as notas musicais. Por exemplo, a nota tocada num saxofone, um dó, uma nota dó feita no saxofone, tem um timbre completamente diferente de um dó tocado na guitarra, de um dó tocado no violão, no teclado. E assim que é a beleza da música, essas diferenças de timbres, né, de qualidades sonoras, isso que faz a beleza. Até mesmo de um sax para outro sax, são timbres diferentes. Então, tá aí a qualidade do instrumento também, que manda muito quando você for comprar um instrumento. Você tem que avaliar o timbre que vai te agradar, que vai casar com aquilo que você quer tocar. Por exemplo, se você quer tocar uma música sertaneja, por exemplo, o timbre tem que casar com o tipo de música que você vai fazer, né? Flauta, por exemplo, tem flautas de timbres diferentes. Percussão, que nós vamos mostrar daqui a pouco também, tem timbres infinitos, ainda mais os timbres brasileiros, os ritmos brasileiros, é coisa espetacular. A música brasileira é riquíssima, né? Então vamos mostrar para vocês aqui alguns timbres diferentes, uma particularidade que é o teclado. Nós vamos mostrar os timbres do teclado aqui, da nota dó, só uma nota, em timbres diferentes. Vai, Paulinho, faz um dó. Em qual piano que você vai fazer? Olha o timbre do piano, ó. Agora um timbre mais grave. É dó também. Todas essas notas são dó. E tem uma coisa interessante. O que o Paulinho está fazendo ali é oitavas diferentes. O que é oitava? Não existem 7 notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E se eu tocar esse primeiro dó aqui, que ele é mais grave, dó, e aí tem o outro dó mais agudo, então eu estou andando uma oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então por isso que fala uma oitava acima, 2 oitavas acima. Vamos ilustrar isso aqui, como é que é? Dá esse dó aqui mais grave do teclado, Paulinho, por favor. Agora uma oitava acima. Mais uma oitava acima. E aí vai sucessivamente, até terminar as oitavas do teclado. Esse teclado tem quantas oitavas, hein, Paulinho? 5 oitavas. Então, para vocês entenderem como é que funciona essa teoria. Então, a gente estava falando dos timbres, né? Vamos fazer o timbre com a nota dó, agora usando outro som, outro timbre, sem ser o piano. Por favor, Paulinho. Tudo faz parte da mesma nota. É a mesma nota que ele estava fazendo, só com timbre diferente. Esse timbre é de acordeon, né? De sanfona. Outro timbre, Paulinho, por favor. Ó, tá vendo? O timbre simulando contrabaixo, né? E a gente está falando aqui de altura das notas também, né? Que já complementando isso, a altura das notas, o que é? É essa escada também que a gente está falando. Por exemplo, a altura, o dó mais agudo, a extensão das notas. Por exemplo, a minha extensão vocal, ela é completamente diferente da extensão vocal de outra pessoa, do Paulinho. Cada voz tem uma extensão vocal diferente. Por exemplo, a nota mais grave que eu dou na minha voz
Qual nota é essa, Paulinho? A nota mais aguda. Qual que é essa? Ré também. Então a minha extensão é essa, do mais grave até o mais agudo. O meu. Então o meu veio de Ré grave até no Ré agudo ali. Então cada um tem essa extensão. Essa altura das notas é do grave até o agudo, tá? Não é volume não. Essa altura é essa extensão, tá bom? Agora nós vamos falar do andamento musical. O andamento nada mais é que a velocidade da música. Nós vamos exemplificar ali também com o Paulinho. Ele vai colocar um ritmo aqui. O teclado é um instrumento infinitamente bacana porque ele tem muitos recursos, né? Então é um instrumento que você tem que estar aprendendo, renovando os conhecimentos a vida toda, porque ele tem muita coisa para se aprender no teclado. E ele vai colocar aqui pra gente um ritmo aqui. Coloca aí pra gente, por favor, Paulinho. Esse é um ritmo já programado no teclado. Só pra gente ilustrar o andamento. Agora acelera o andamento, por favor, Paulinho. Ó. Só acelerando. Isso, tá bom, Paulinho, obrigado. E esse andamento, ele é medido numa sigla que chama BPM, bits por minuto, BPM aqui, ó. Faz de novo, Paulinho, essa pulsação aqui, ó. Vai. Aí tá dando para você ver quantos BPM tá dando? 94 bits por minuto. Então, se a gente diminuir esse bit, logicamente vai diminuir a velocidade da música, entendeu? Então, o interessante numa gravação, por exemplo, é que todos toquem escutando o BPM no ouvido. Por isso que as pessoas utilizam o fone, além de ter o retorno do que tá se cantando, que está se tocando, ela escuta esse BPM, esse clique no ouvido, no mesmo andamento para todos que estão ali gravando. Por exemplo, nesse BPM aqui, beat, né, a galera fala beat também, nesse mesmo beat 94, por exemplo, o Paulinho fez ali o teclado nesse beat. Na hora que eu for gravar a guitarra, eu tenho que respeitar esse mesmo beat. A voz tem que respeitar, porque senão cada um vai no mesmo, vai no próprio andamento. Então não dá certo. O certo é todo mundo tocar com um clique no ouvido, tá bom? E com a mesma numeração, com BPM. Agora nós vamos falar de compasso. O compasso, ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Então nós vamos mostrar para vocês aqui, ilustrando, né, como é que é o compasso binário, uma música com compasso binário, uma bossa nova, por exemplo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Então esse é o compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora ilustrando o compasso ternário, que é 3, a contagem é 3. Vamos lá. Uma valsa, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quaternário é contado 4 bits. Vamos lá. A contagem é 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada ciclo dessa contagem é o compasso. Então, o primeiro compasso é esse aqui, ó. Vamos de novo isso que você fez, Paulinho. Vai dar valsa, por favor, que é o compasso ternário, né? Vai lá. 1, 2, 3, 1, 2,
3. Cada contagem dessa, 1, 2, 3, é um compasso. Aí, ó. Vamos assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu fiz 5 compassos aqui agora, entendeu? Então, essa é a ilustração. E muita gente faz muitas perguntas para mim. Sanha, é difícil ler partitura? O que é partitura? A partitura também nada mais é do que a escrita musical. A gente passa para o papel tudo que se faz no instrumento ou na voz, né? Ou na percussão, né? Tem a percussão, a partitura, ela pode ser lida para qualquer instrumento. É muito interessante o aprendizado de partitura. Tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. O interessante da partitura é pegar um bom professor, porque o professor ele vai mandar no ensinamento da partitura. Porque até eu, quando era mais novo, eu tinha desanimado seriamente de aprender a ler partitura, porque eu achei que era um bicho de 7 cabeças, mas não é. Depois que eu estudei na Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, eu vi que o negócio era fácil, depende de um bom professor para te ensinar. É muito interessante essa escrita, como é que se pode passar a música para o papel, a todo o sentimento musical, passar isso para o papel é mágico demais, é muito interessante, e a partitura te coloca nesse mundo, e está aberto para todo mundo o aprendizado. Então, o inventor da partitura é um gênio. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, muito interessante, que é a transcrição musical. A transcrição é a música cantada, ela é passada por instrumento. É isso aqui, ó. Ela é cantada, passa-se para a partitura, e da partitura passa para o instrumento. É a música instrumental. Essa aqui, por exemplo, então é o seguinte, essa música se chama Romaria. Do grande compositor Renato Teixeira. Essa é a música cantada, ela é uma música que tem letra. E o que eu fiz? Eu fiz uma transcrição dela. Passei para a partitura, passei para o instrumento. Aí entra uma coisa muito interessante que é o ouvido. Para eu passar para a partitura, para depois passar para o instrumento, eu tive que ouvi-la, retirar as notas da melodia cantada, passar para o instrumento, elaborar o arranjo e passar para a partitura. Ah, é difícil demais? Não é fácil realmente, mas é um processo de dedicação que fica muito bonito, é muito bacana, é prazeroso, é um passatempo maravilhoso, que você trabalha o espírito, você trabalha a cabeça, né, a calma, para você passa um tempo ali muito bacana produzindo uma coisa legal, que é essa transcrição. E essa transcrição pode ser feita várias canções, pode ser feita. Então a música tem esse poder de te acalmar, de acalmar o espírito, fazer N coisas, N benefícios para a sua vida, né? Então muita gente me pergunta sobre algumas questões que eu vou falar aqui também. O que é a segunda voz? Uma série de perguntas aqui que eu selecionei algumas. Então, o que é a segunda voz? Vou ilustrar o que é a segunda voz aqui.
em cima daquela coisa da escala que a gente estava falando aqui, né, Paulinho? Dá aquele dó para mim, Paulinho, por favor, aquele dó. Só a nota dó, o primeiro dó. Agora você vai dar a terceira nota, que é o mi. Dó, o mi. Só o dó e o mi juntos. A segunda voz é isso, ó, o dó e o mi. Vou fazer o... Você faz o dó que eu vou dar o mi aqui, tá? Vai. Mi. Então ele soa como um acorde. Então, na hora que eu chamar os outros instrumentistas aqui, vocês vão notar direitinho como é que é. Esse negócio de voz não é só para a voz, não. A voz é a voz e a voz dos instrumentos, né? E a voz humana também. E a terceira voz é a quinta nota da escala. Então, a terceira voz, no caso, é o sol. Dá só o dó e o sol, Paulinho. Tá vendo como é que combina? Dó, sol. Dá só o dó que eu vou dar o sol na voz, vai. Sol. Eles encaixam muito bem. Por isso é que essas duplas sertanejas, canto coral, eles trabalham muito essa coisa da segunda voz. Sabe uma coisa interessante? É que muitas pessoas fazem segunda voz e não conhecem nada de teoria musical. É muito interessante isso, porque a pessoa já tem um talento nato, uma facilidade, desde o berço, quando começou a cantarolar as primeiras notinhas, desde a mãe cantando, os pais cantando dentro de casa. Então ela foi entendendo como é que funciona aquilo, com o talento nato ela foi aprendendo. E é difícil aprender segunda voz? Não é, não. É só dedicar e ter força de vontade. E carinho com aquilo que está fazendo, você aprende. Outra pergunta muito interessante que me fazem, né? O que é tocar de ouvido? Tocar de ouvido é a pessoa que não sabe nada de teoria musical. Eu conheço várias pessoas que tocam de ouvido. Eu, na verdade, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, eu aprendi a tocar de ouvido. Eu aprendi escutando meu irmão tocar, um amigo tocar. Então eu fui pegando aquilo no violão e fui quebrando a cabeça. E aquilo foi muito bom para mim. Depois disso que eu fui aprender a ler a cifra musical, fui aprender a ler partitura. E aí eu fui aprimorando. Depois que eu aprendi de ouvido. De ouvir é o seguinte, é ouvir as pessoas tocando. O que é ouvido absoluto? Muitas pessoas me perguntam isso. O que é ouvido absoluto? Ouvido absoluto é uma virtude que algumas pessoas têm de, por exemplo, um cachorro está latindo, que nota é essa que o cachorro está fazendo? Então, é extremamente aguçado a audição dessa pessoa, ouvido musical absoluto. Dentro da nossa equipe aqui, tem um rapaz aqui que tem um ouvido absoluto, que qualquer nota que dá assim, ele já pesca a nota, né? Vou mostrar para vocês depois, que a gente vai convidá-lo aqui. Quem é desafinado pode cantar? Então, eu tenho uma experiência muito bacana, que eu já dei aula, eu tive escola de música, dei aula para centenas de pessoas, e aula de violão, né? E o violão, ele está sempre junto com a voz, né? Sempre o acompanhamento é a voz, as pessoas querem tocar e cantar. E tem sempre essa pergunta, o desafinado, ele consegue cantar, ele consegue aprender a cantar? Com certeza, é aquilo que eu falo. Um bom professor, força de vontade, dedicação. Entendeu? Eu tenho certeza que a pessoa tiver essas três coisas, bom professor, força de vontade e dedicação, acabou. Não tem como. A pessoa aprende a cantar mesmo, não tem erro. Claro que as pessoas que têm aquele talento musical, aquele dom, elas vão aprender com muito mais facilidade, mas todos têm capacidade de aprender
a tocar e a cantar, né, instrumentos. Eu conheço gente, não, gente, é impressionante. Você dá uma olhada na internet, vocês vão ver que tem gente que toca com o pé, guitarra, que toca com o pé. Tem gente que toca com uma mão só, o violão é coisa absurda. Então, o que é isso? Força de vontade, dedicação e talento, né? Então, quem quer, aprende mesmo, não tem erro. Isso aqui é uma pergunta que me fizeram esses dias. Como um deficiente visual consegue tocar? Você não consegue ver as teclas do piano, por exemplo? Exatamente isso, é o ouvido, ele trabalha muito com o ouvido. A pessoa que tem uma deficiência visual, o outro sentido dela, a audição, o olfato, né? Ela aguça muito esses outros sentidos. Então, ela aprimora muito, né, esse lado direito do cérebro, que é a percepção musical, que o Leci falou na oficina Descobrindo Talentos Musicais, né? Falou muito bem sobre esse assunto. Então, a gente tem muitos exemplos aí de grandes músicos internacionais e nacionais que tocam maravilhosamente bem e não enxergam. Impressionante essas coisas na vida, é muito bacana. E ser canhoto, tem algum impeditivo para aprender um instrumento? Claro que não, pelo contrário, é super normal você aprender a tocar um violão. Muita gente, por exemplo, fala assim, mas eu sou canhoto. Mas não tem nada a ver, não tem problema, você pode aprender a tocar normal. Mas o violão que eu tenho lá em casa, as cordas são um violão normal, mas dá para aprender. Muita gente que eu conheço que é canhoto, mas toca dos dois jeitos, toca tanto para cá quanto para cá. Um grande exemplo internacional de um canhoto era o grande guitarrista Jimi Hendrix. Tocava, nós guitarristas do mundo, né? Canhoto. Então eu queria agora ilustrar a nossa participação aqui, nossa oficina. Agora nós vamos fazer a parte musical, que eu queria chamar os músicos para mostrar e ilustrar para vocês cada instrumento na composição da banda, que é muito bacana. Eu queria contar com a colaboração de músicos maravilhosos aqui das nossas Minas Gerais, que carinhosamente vai ilustrar aqui para a gente. A princípio aqui, que já está no palco aqui, ó, meu querido Paulo Victor, que é da cidade de Brumadinho, e a gente vai ilustrar aqui o piano inicialmente. O piano, igual eu falei anteriormente, é um instrumento maravilhoso, que ele é cheio de capacidades dele, tem tanta coisa a se fazer, e o Paulinho já desvencilhou muita coisa dele aqui. Vamos fazer uns sons aí, Paulinho, bacana, tipo piano, o som do piano mesmo. Faz um som para a gente mostrar os timbres diferentes aí, por favor. Na verdade, o teclado é um simulador, né, de sons. Então ele está simulando o piano. Bacana. Agora o som do violino. É muito bacana quando a gente faz esse trabalho nas escolas, né? E a gente faz a comparação, o que os alunos gostam mais, e o violino acústico mesmo, o instrumento, ou o violino sintetizado aqui. É bacana como se divide as opiniões, né? Muitos gostam do violino sintetizado, porque ainda não conhecem o violino de perto. Então, nossa oficina é exatamente para isso, para a gente mostrar de perto como funciona a pedaleira da guitarra, como funciona aqui a guitarra, o teclado, para ele ter esse acesso. Infelizmente, nessa pandemia, a gente está com essa
impossibilidade, né? Mas a gente está tentando chegar para vocês essas informações. Espero que vocês realmente gostem. Vamos ver outro som? O baixo, o som do baixo, Paulinho. Ótimo. Depois nós vamos comparar. Você que está em casa, você vai escutar esse som do teclado. Nós vamos comparar com o som do baixo mesmo. Aí vocês vão falar qual que vai gostar mais nos comentários aí, tá? Agora o som da bateria. A simulação de bateria. Opa! Som dos pratos, da bateria, bacana demais, né? O som da sanfona. Ui, bacana demais. O som da marimba. A marimba é muito utilizado para a criação de sons de celular, né? De chamadas de telefone, de alarmes. Vocês vão entender que som que é esse que eu estou falando. Vai lá. Bacana demais. Agora o som de efeitos sonoros para trilha sonora de cinema, de trilha sonora de maneira geral, né? O efeito de suspense, por exemplo. Aí, ó, tenho certeza que tem muita gente que deve ter um teclado guardadinho em casa, que está parado, né? E vai botar para funcionar agora, vendo como é que funciona essas coisas aqui de perto, né? Olha o som, esses sons aí que dá para fazer. Se for fazer um videozinho para as redes sociais, e você pode colocar um fundo assim. Então basta ter criatividade e dedicação, é aquilo que eu falei. Então não está longe as coisas de acontecerem, não. Agora de música eletrônica, Paulinho. Muito bacana, que é um som usado muito por DJs, né? Então, basta se ter criatividade que você faz N coisas assim, e tem grandes DJs brasileiros sendo reconhecidas aí internacionalmente por fazerem trabalhos sérios e bacana. Agora, banda de rock, Paulinho, olha pra você ver, dá pra fazer uma banda de rock aqui no teclado, sensacional. Aí, ó. Ótimo. Obrigado, Paulinho. Saiu demais. Muito obrigado mesmo. Sonzão, Paulinho mostrou muito bem a potencialidade que é o teclado, um grande instrumento. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente a guitarra.
vocês entenderem as coisas, as possibilidades da guitarra. Então a guitarra, como instrumento muito conhecido, ela é muito parecida com o violão. 6 cordas, né? Tem as casas, tem os trastes que separam o braço. Ela é um instrumento que ele não é acústico, ele é elétrico, né? Tem uns captadores, e ela necessita de um artifício que é o amplificador, né? Então ele precisa, que ela é diferente do violão. O violão é acústico, né? Tem violão que é acústico e elétrico, a guitarra é elétrica. Eu vou aumentar o volume um pouquinho aqui, né? Vou explicar para vocês alguns recursos, né? Umas possibilidades que tem aqui, que são os efeitos da guitarra. Inicialmente eu vou mostrar aqui o trêmulo, que é muito bacana. Aqui, ó, a guitarra limpa, né? Sem efeito nenhum. Agora com o trêmulo. Vou tirar. Agora eu vou usar uma coisa na guitarra que se chama, um recurso que se chama slide. Slide é um artifício que se coloca no dedo aqui. Ele pode ser de metal ou de vidro, mas como eu não tenho ele aqui agora para mostrar, vou utilizar um copo, que é muito bacana esse efeito misturado com o trêmulo. Superfície lisa, né? É utilizado muito no blues para tocar, para solar aqui. Então, junto com o trêmulo, fica muito bacana. Agora, outro efeito que eu vou utilizar é o delay, digital delay. Guitarra limpa com delay. Delay é a repetição. Tirei, parou. Então, vou colocar de novo, vou misturar as notas. Aí fica até amanhã. Tirei, agora vou utilizar aqui a distorção. Muito utilizado no rock. Então você pode aumentar a distorção, o nível de distorção, diminuir, fica a gosto do freguês. Outro timbre aqui muito usado, outro efeito é o auá, chama auá, o próprio nome fala uau, uau, uau. Quer ver que legal? Então tá aí, alguns efeitos que eu estou mostrando para vocês. Existem centenas de efeitos. Eu mostrei aqui 5 deles, que já dá para, tem pano para manga, muita coisa para fazer. Por exemplo, esse auá que eu toquei aqui é muito utilizado no estilo reggae. A maioria das músicas reggae utiliza o auá para tocar, para se arranjar, tá bom? Então aqui está a guitarra, um conhecimento básico que a gente está passando para vocês aí. Agora eu vou chamar o saxofonista Léo Moura, por favor, Léo Moura, para ilustrar para a gente o saxofone. Beleza, Léo Moura? O Léo Moura vai falar para a gente aqui sobre esse instrumento maravilhoso que é o saxofone. O saxofone, olha, e existem tipos diferentes de saxofone, né? Como é que funciona? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O saxofone, ele é um instrumento de metal, né? Ele é feito de latão ou de algum outro material metálico. E ele tem uma boquilha
que é essa peça de cima aqui, ó, que tem uma pontinha. E abaixo dessa boquilha tem uma palheta. Ela pode ser feita de bambu ou então sintética, né? Essa aqui mesmo que eu estou usando, ela é feita de fibra de carbono, que ela pode durar mais, né? E o saxofone tem uma família, né? Uma família até bem grande. Ele tem esse aqui que vocês estão vendo é um contralto. Assim como a voz humana, ela tem variações, né? Desde da voz mais grave para mais aguda, né? O saxofone também tem isso, né? Esse é o alto, existe o sax tenor, que é um pouco maior, o baixo, o barítono, que são maiores, que são instrumentos mais graves, e tem o soprano, sopranino, que são os instrumentos mais agudos, né? Então esse aqui é o intermediário, é como se fosse a voz humana, assim, é o que está no meio do caminho, né? E para fazer o som no instrumento, você tem que colocar essa boquilha na boca, você põe os dentes na parte de cima aqui e faz tipo um colchãozinho com a boca. Eu vou tirar a máscara rapidinho só para mostrar para vocês como é que faz. Deixa eu ligar o microfone aqui também do sax, rapidinho. Então é assim, ó, dessa forma você produz o som. E com essas chaves, esse instrumento, acho que eu nem sei contar quantas chaves tem direito, acho que tem umas 27 chaves, mais ou menos, que a gente acaba não usando todas de uma vez, né? E é como se fosse uma flauta da parte de baixo, você toca, fecha o instrumento todo aqui, ele dá um dó. E aqui em cima dá uma oitava acima, que é o dó da segunda oitava. E a terceira. E dessa forma você produz o som, faz a mesma escala como tem no piano, como tem no violão, né? Só que esse instrumento ele é melódico, ele dá uma nota só de cada vez. Então, dessa forma a gente produz os sons e as notas no saxofone. Ele tem um som muito bonito, né? E é um belíssimo instrumento para quem quer começar a tocar, né? É um instrumento até acessível, né? Léo Moura, quero que você explique então qual o benefício que esse instrumento trouxe para você. O Léo Moura passou por um momento muito delicado na vida dele, né? Que a música foi um grande apoiador para ele, o instrumento, o saxofone. Ele vai contar rapidamente o que esse benefício trouxe, o que a música pode trazer para a gente, que é coisa assim inacreditável, né, Léo? Ah, sim, com certeza. A música é muito maravilhosa na vida de todo mundo. Quem quiser vivenciar a música é só querer, só desejar que você consegue. Eu fui diagnosticado em dezembro de 2019 com uma doença muito rara que chama-se Síndrome de Guillain-Barré. Ela é uma doença autoimune que ataca os nossos nervos, né? Ataca a bainha de mielina, que é como se fosse o fio condutor dos nossos movimentos. Então, em dezembro de 2019, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Fiquei totalmente incapacitado e sem conseguir fazer nenhum movimento. E eu fui atendido no Hospital João 23, fui medicado, a medicação é autoimune, e aos poucos, assim que eu saí do hospital, eu já consegui sair começando a voltar aos movimentos, e eu fiz muita fisioterapia para recuperar. Mas a parte mais interessante é que eu não conseguia esticar a mão, não conseguia carregar o instrumento nas mãos. Só que eu deixava ele montado e ficava desejando tocar, desejando voltar a tocar. E mesmo não conseguindo tirar um som, eu carregava ele, tentava apertar, tentava soprar, não saía nada, mas eu não desistia. Então essa vontade de continuar tocando, de música, o teclado também foi um outro instrumento ótimo para minha fisioterapia, e assim aos poucos eu consegui recuperar os movimentos e recuperar a forma de tocar, não é? Então eu acho que a música é uma graça divina e maravilhosa que a gente tem na vida, que deve ser vivida e aproveitada da melhor forma possível. Ela faz a gente acreditar e superar, com certeza, né? Muito obrigado, história maravilhosa do meu querido Léo Moura. Muito obrigado, Léo. Valeu, meu querido. Aí é o seguinte, agora
queria chamar outro músico aqui. É o Wesley, na bateria, para ilustrar para a gente as possibilidades da bateria, que é um instrumento fantástico, né? A bateria, instrumento percussivo. A bateria é um instrumento rítmico, né? Trabalha com ritmo. É aquilo que eu falei na partitura. Tem como se ler partitura de bateria, super normal, só que lê as partes rítmicas, né? Não tem melodia. Aí o Wesley vai mostrar pra gente aqui as partes da bateria. É o bumbo, né, Wesley? É bumbo. Aqui a gente tem o bumbo, né, que é o mais grave aqui. A gente tem a caixa, o tom 1, o surdo e os pratos. O chimbal, que acompanha geralmente no andamento da música com o bumbo e a caixa, e os pratos para fazer os efeitos. Bacana demais. Faz um som para a gente ver aí, Wesley. Um som de rock, por exemplo, né? Bacana demais. Agora, um outro ritmo, uma bossa nova, por exemplo, né? Que utiliza o aro, né, da caixa. Muito bacana. E agora o ritmo, a rocha, o ritmo brasileiro, né? Agora o axé, ritmo brasileiro também. Bacana, Wesley, muito obrigado. Aí mostrando as possibilidades da bateria, que são infinitas, é um estudo maravilhoso também, que é totalmente estimulante, né? Estudar bateria, ser viciante, você não consegue parar, e os vizinhos agradecem, né, também, né? Mas é muito bacana, assim, você ter um lugar apropriado e dedicação, é um instrumento maravilhoso. Queria chamar o Dinho Tarja, para fazer para a gente a percussão. Dinho, chega junto. Dinho, mostra para a gente o som da percussão. Queria mostrar para vocês aqui alguns instrumentos de percussões, né? A percussão, como o São Rafa falou, é muito rica, né, dentro da música, né? Dentro dos ritmos, né? É muito difícil você não olhar para algumas bandas e não ter lá atrás um percussionista, né, segurando os ritmos e mostrando algumas coisas para vocês. Eu trouxe aqui alguns instrumentos dessa grande riqueza que representa a percussão. Aqui é o pandeiro, né? A gente tem diversos tipos de pandeiro. Esse praticamente ele é um de couro, né? A gente consegue achar ele de forma hidráulica, que a gente tem ele também. Esse é um de couro. Eu vou fazer um som aqui para vocês. Aqui também, a gente consegue achar o agogô. Esse aqui é o agogô. E tem outros mais. Aqui é o triângulo. Esse é o triângulo usado muito em forró. O pessoal do Nordeste conhece muito bem. Esse é o tamborim. Consegue encontrar muito lá no Rio de Janeiro, o pessoal usa bastante. Esse daqui é um filhote do pandeiro,
costumo chamar de filhote porque ele é um panderola. Ele tem as pratinelas, mas ele não tem couro. Né? O som dele é muito legal, muito usado. E aqui embaixo, eu trouxe aqui para vocês aqui uma demonstração de uma conga. Ela é totalmente diferente das outras congas que vocês costumam ver. Ela é totalmente de madeira, até a parte de cima, e ela é toda afinada pela parte de cima. E o som dela é bem legal. Muito interessante pesquisar esse instrumento, que você consegue achar congas, você consegue achar várias variedades de conga. Tem outra aqui, que ela também é uma conga, mas ela é sem corpo. É muito usada agora, ela é muito usada para viajar, que ela tem, o transporte dela é bem prático, né? Ela bota no tripé, é bem prático para viagem. E aqui, o grande finale aqui, é um instrumento muito usado no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, que uns conhecem como repique, eu conheço como repique, repinique, que dá as entradas e as paradas de comando das escolas de samba do Rio de Janeiro. Valeu, gente. Bacana demais, esse é o Dinho Tarja. Opa, queria estar agradecendo aqui, como o Sarra falou, o exemplo do amigo Léo Moura que passou aqui no saxofone. Esses instrumentos, como violão, como guitarra, saxofone, batera, são instrumentos realmente que mudam, realmente instrumentos que podem mudar a vida das pessoas. Eu sou fruto disso. Eu vim da comunidade lá no Rio de Janeiro, fui criado em uma comunidade com violência e esses instrumentos mudaram a minha vida. Então, gente, se apeguem aos instrumentos, se apeguem à música. A galera que assistir em casa, vamos se aproximar de instrumentos, vamos encostar na música, que a música liberta. Obrigado, gente. É isso aí, muito bom, Dinho Tarja, muito obrigado, querido. Queria chamar aqui agora o Hugo Silva no contrabaixo, para mostrar para a gente o contrabaixo. O Hugo vai mostrar para a gente o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento de sons graves, né? Muito parecido com a guitarra. Muita gente confunde, né? Que bate o olho assim, guitarra, o que é isso? Guitarra ou contrabaixo? Então as cordas são mais grossas. Então o contrabaixo, ele tem as casas e as iguais à guitarra, os trastes, as tarraxas, né? Então mostra pra gente o som do contrabaixo. E é bom e interessante também que pode comparar com o som do baixo que o Paulo Vitor tocou no teclado ali, tá? Vamos lá, Hugo. E esse é o som do contrabaixo, é o coração ali da música, ele que faz a parte grave, responsável pelos graves, que dão a beleza da música, né? Muito obrigado, Hugo Silva, valeu, meu querido. E agora o Dudu Mendes, para mostrar para a gente a gaita. Dudu Mendes, que fez também sua palestra aqui, está com a gente vai fazer um show também para esse projeto, um show instrumental, que é sensacional, muito bacana. E o Dudu vai mostrar o som da gaita, que é um grande instrumento também, né, Dudu? Legal, Sarra. A gaita é um instrumento bem pequeno, vocês podem ver, a harmônica, né? Nesse caso aqui, vou explicar para vocês que a harmônica, ela tem... Vou tirar aqui que eu vou ter que tocar ela. Ela tem esse formato diatônico, mas a gente tem também a gaita de chave, que é cromática.
mais difícil de tocar um pouco, porque você tem que ter o controle de todas as notas aqui com uma chave. Essa aqui não, essa aqui é mais tranquila, que ela é diatônica, e a diatônica ela tem aquele formato da escala, como o Sanha falou na oficina, escada, né? Dó, ré, mi, fá, tá, rá, né? Ela tem essas notas organizadas aqui. Então a gente pode ver as casas dela. Ela tem algumas casas, e nessas casas estão as notas. Soprando, o saxofone você só sopra, né? Essa você também puxa o ar. Além de soprar, você puxa o ar. É outra nota que ele te dá, né? Um exemplo aqui. Começa em Lá, essa nota aqui que eu dei é o Lá. Se eu puxar, vai vir o Si, né? Nessa escala de Lá. Eu fiz a escala toda do Lá, mas puxando e soprando o A o tempo todo, Sanha. Agora faz um som pra gente ver aí, Dudu, uma música assim. Quem conhece essa música? Bem conhecida, né? Muito bem, esse é o som da gaita diatônica. Então é o seguinte, queria agradecer a todos aí pela paciência de estar assistindo o nosso vídeo. Espero que tenha acrescentado, né? Porque é muito importante que a gente mostrou uma pitadinha de como é que funcionam os instrumentos aqui, a teoria básica, assim, para começar a se dedicar à magia da música. Então, vamos aí seguir em frente, vamos aí, espero que tenha ajudado a vocês, tá? Para quem está querendo se incentivar com isso aí. Muito obrigado, e aí, assista aí as outras palestras, o nosso show instrumental do projeto Música nas Escolas, Descobrindo Talentos. Ok, obrigado!